parte. Pera. Vou só fazer uma recapitulação aí, tá? Então, aqui, ó, 1,5 não é aromático. Então, a ideia dessa ressonância é você ter ligações duplas conjugadas, tá? Ressonância é exatamente essa mudança da posição dupla. Então, no benzeno, as 3 ligações duplas, elas não são fixas. Essa dupla passa para cá, essa dupla passa para cá, e assim vai ficar mudando. Então, você pode representar esse cara desse jeito. E como a ligação dupla fica mudando direto, então inventaram até essa representação, que é essa bolinha, para indicar que essas ligações duplas elas estão em movimento. As ligações do carbono, quanto mais ligações, mais próximo, né? Se você tem uma ligação simples, o carbono ele vai ter uma distância entre um carbono e outro. Se você vai ter uma ligação dupla, 2 ligações vão fazer os carbonos ficarem mais próximos, e uma tripla faria os carbonos ficar mais próximos ainda, tá? No benzeno, certo? O aluno poderia pensar que existem ligações com comprimento um pouco menor, ligações com comprimento um pouco maior, mas não, certo? Existe a comprovação de que todas as ligações do benzeno eles têm o mesmo comprimento. Esse comprimento ele é um comprimento intermediário entre a ligação simples e a ligação dupla, mostrando que todas as ligações do benzeno eles são equivalentes. Então, quando a gente representa desse jeito, o aluno pode achar que não, certo? Que tem 3 ligações realmente diferentes das outras, mas todas são iguais devido a esse fenômeno de ressonância, que é esse movimento dos elétrons pi, tá certo? Você tem uma regrinha para saber se um composto é aromático ou não. Para saber se um composto é aromático, você usa essa regra de Hickel, que você pega o composto e vai contar quantos elétrons pi ele tem, certo? Ele tem que ter, para ocorrer, ele tem que ter diversas ligações duplas conjugadas, mas além disso tem que valer a regra de Hickel, tá? Então, se você tem, por exemplo, 2 benzenos aqui, um do lado do outro, certo? Esses 2 benzenos juntos, eles se chamam, o naftaleno, certo? Então, esses 2 benzenos juntos, será que eles são aromáticos? Então, primeiro, como é que eu coloco as ligações duplas aqui? Então, para você fazer uma pequena representação, tanto faz onde você coloca a ligação dupla, a primeira, né? Mas você tem que depois seguir uma regra. Por exemplo, eu coloquei a primeira aqui. Então, se esse carbono já faz uma dupla, se esse carbono já faz uma dupla, você não pode colocar mais uma dupla aqui para ele fazer 2 duplas. A ideia é que cada carbono, nesses compostos que tem um monte de benzeno, cada carbono vai estar ligado só com uma dupla, certo? E o resto vai ser ligações simples, ó. Então, esse cara que já tem a dupla, então eu salto aqui, eu boto ligação simples, dupla, simples, ó. Simples aqui também, porque eu não posso colocar uma dupla, senão esse cara ia fazer 5 ligações, ó, né? 5 ligações não dá certo, né? Você ia estuprar o carbono, não dá certo. E aí, ó, aqui, ó, ligação simples, aí aqui, esse cara já precisa de uma dupla. Então, se não deu para fazer com S, você coloca a dupla aqui, né? Então, vai ser ligação dupla aqui, aí simples, dupla, simples. Então, você acaba colocando essas ligações, porque vão ser importantes você colocar isso para descobrir a fórmula molecular. Carbono é 10, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hidrogênio é 8, porque cada carbono é tetravalente, fazer 4 ligações. Esses aqui vão precisar completar com o hidrogênio. Esses aqui não, ó. E já estão fazendo as 4 ligações dele, então esses aqui são mais de boa, tá? E aí, esse cara é aromático ou não? Depois que você desenvolveu, você percebeu que tem 5 duplas, ó. Cada dupla tem 2 elétrons pi. Então, a regra de Hickel diz que eu vou contar os elétrons pi. Elétrons pi, né? Porque cada ligação dupla tem uma ligação que a gente chama de sigma e a outra é pi. Então, aqui tem 2 elétrons pi, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2. Então, se você somar tudo aqui, dá 10. Então, 4n mais 2 dá 10, passo 2 para lá, fica 8. Passo 4 dividindo n dá 2. Então, quando esse número que você achou n, ele é inteiro, significa, então, que esse composto ele é aromático, tá certo? Ele é aromático. Aqui, por exemplo, o benzeno, que é o mais clássico, ele tem 3 duplas, então vão ter 6 elétrons pi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se passa 2 para lá, vai ficar 4, então vai ficar 1, certo? Ou seja, o número 1 é inteiro, ele é aromático. Se você pegar um composto como esse aqui, por exemplo, ele tem, ó, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, só que ele vai ser aromático, para você verificar, você conta as ligações, né,
os elétrons π. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você vai 4N mais 2 é 8, 4N vai ser 6, passo 4 dividindo, vai dar 1,5. Então, ele não é aromático, tá? Então, esse capítulo 7, ele é mais simplesinho e ele vai cobrar mais essas besteirinhas aí, tá certo? Fazendo uma revisão pequena dos outros, tá? Imagina que você, vamos treinar aqui, dar nome de alguns compostos, porque vai cair, né, nomenclatura dos hidrocarbonetos, certo? Então, vou botar aqui algumas situações para a gente poder dar nome, certo? Botar aqui algumas situações para a gente poder dar nome. Botar aqui umas aqui, para a gente poder treinar essa partezinha de nome. Ou seja, revisando algum desses nomes aqui, a gente acaba acertando na prova alguns. Vamos lá. Vamos dar o nome aqui de algum desses compostos, tá? Então, vamos dar uma revisada aqui em um nome de algum desses compostos. Então, esse carinha aqui, ó. A primeira coisa que eu percebo é que esse cara aqui, ele é um hidrocarboneto, ele só tem carbono e hidrogênio, certo? Então, em todos esses caras aqui, eu coloquei só hidrocarbonetos, compostos com carbono e hidrogênio, tá? Esse cara aqui, esse hidrocarboneto, ele é classificado como um alceno, certo? Então, ele é um alceno, porque ele tem uma ligaçãozinha dupla aqui, ó, entre carbono, certo? Então, ele é alceno, lembrando, ó, se ele tem uma ligação dupla, como vai cair aquela ruma de capítulo, esse cara aqui, ele é insaturado, ou seja, ele tem uma ligação dupla. Então, tem uma ligação dupla entre carbonos, ele é insaturado, certo? Além dessa sequência aqui, ó, se você pegar uma sequência longa de carbonos, ó, tem um cara que ficou fora. Então, esse cara ele também é ramificado, certo? Então, vai cair muita coisa da química orgânica. Ele pode pedir esse carbono aqui, por exemplo, é um carbono terciário, que está ligado a 3 outros carbonos. Esse carbono aqui é um carbono primário, que está ligado a um desses carbonos, certo? Ele pode pedir muita coisa agora, porque nessa química orgânica o conteúdo tá meio grandinho, certo? Só que é simples, só que você tem que decorar algumas coisas. Na hora de dar um nome, a gente faz assim, a gente vai escolher a maior sequência de átomos de carbono nessa cadeia, certo? E é importante que nessa sequência a gente inclua a insaturação, ou seja, a ligação dupla. Então, nesse caso aqui vai ser bem simples, que a cadeia principal vai ser essa, certo? Se fora da cadeia principal tem alguém, se fora da cadeia principal tem alguém que é carbono, certo? Então é porque é ramificação. Isso aqui não é ramificação, isso aqui é só um hidrogênio que a pessoa desenhou aqui para baixo aqui. Mas isso é ramificação porque é carbono, tá? Então esse cara aqui é uma ramificação e essa aqui é uma ligação dupla. Ok. Essa ramificação ela tem um átomo de carbono. Então quando a ramificação ela tem um átomo de carbono, a gente chama ela de metil,
tá certo? Toda ramificação vai ter esse prefixo -io. Toda ramificação vai ter esse prefixo -io, certo? Aí, então esse cara é um metil. Daniel, esse metil, essa ramificação, é importante eu saber em que carbono ela vai estar? Sim. Depois que a gente escolhe a cadeia principal, que é a maior sequência de átomos de carbono, certo? Até sabe o nome das ramificações. Você vai ter que numerar a cadeia principal. E para numerar, você tem que usar alguns critérios. Por exemplo, você vai sempre começar da extremidade, tá? Então, ou você começa daqui, que é esse extremo, ou você começa daqui, que é esse extremo. Digamos que você começa daqui, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, olha os carbonos importantes. O primeiro, carbono da dupla, ó, os dois carbonos da dupla estão com número, né? Esse carbono aqui está 2, esse está 3, e esse carbono aqui da ramificação está no 4, certo? Aí, Daniel, mas se você tivesse começado por aqui, ia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter aqui. A ramificação vai estar no 3, ó, certo? Ou seja, desse lado aqui dos verdes, ela está no 4. Se eu vier daqui, ela vai estar no 3. Mas a dupla, desse lado aqui, ela está no 2. Ó. O primeiro carbono da dupla está no 2. Ó. E se vier daqui, o primeiro carbono da dupla está no 4, ó, certo? E aí, quem tem prioridade quando a gente vai ligar? Ou seja, existe uma numeração certa e uma errada, as duas estão certas, ou você deve, né? O que é que você deve fazer? Então, a verdade é que existe uma forma de numerar certa e existe uma errada. Então, no caso, a certa é aquela que deixa a insaturação com os menores números, ou seja, entre insaturação e ramificação, a insaturação ela tem prioridade, certo? Então, a numeração correta é essa de verde aqui, ó, que faz com que a ligação dupla ela fique com o menor número no carbono, certo? Então, mesmo que desse lado aqui você tivesse uma porrada de ramificação, você ia começar daqui, tá? No carbono 4 tem um metil e no carbono 2, ó, tem uma dupla, entre o 2 e o 3, mas a gente diz uma dupla. Então, na hora de dar o nome, certo? Você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Você vai pegar as ramificações, vai depois juntar com a cadeia principal, vai pegar a ligação química que está envolvida e mais o grupo funcional, certo? Eu sei que isso aqui não dá para entender muita coisa, mas vou repetir, ó. Ramificação mais cadeia principal, mais a questão das ligações, mais o grupo funcional. Como é hidrocarboneto, o grupo funcional vai ser terminar com O, tá? Como é uma ramificação, é o metil, tá em que carbono? No 4, então vai ser 4-metil. Cadê a cadeia principal? A cadeia principal tem 6. 6 é X. Então, vai ser X. Certo? X é a quantidade para 6 aqui. Tá? E aí, você tem, no carbono 2 tem uma ligação dupla. Então, vai ser X2N. Certo? Ou seja, se a ligação for dupla, se for um alceno, é N. Né? Então, se a ligação for simples, né? É um AN. E se a ligação for tripla, é um IN. Tá? Então, só abrir aqui um parênteses aqui para colocar essa regrinha aqui, ó. Então, você já deve conhecer esses prefixos, certo? Mas eu vou... Tem uma musiquinha meio idiota, né? Alguns alunos gostam da musiquinha idiota, outros não, tá? Então, deixa eu ver aqui. Simples. Lembrar que o alceno é EN, quando tem dupla no alceno é EN, é uma dupla, a gente identifica pelo EN aqui na parte da ligação, e o alcino é uma tripla, é IN. Então, o alcino é uma tripla, certo? É IN. Então, a música idiota que me mostraram dessa parte aí foi essa musiquinha aqui, ó. Vou cantar uma vez, mais vergonha, mas o negócio tá até gravando, então... Ó, era assim, ó. Mete, et, prop, 1, 2, 3, boot, pente, x, 4, 5, 6. O alcano é simples, o alceno é dupla, o alcino é uma tripla ligação. Mete, et, prop, 1, 2, 3, boot, pente, x, 4, 5, 6.
O alcano é simples, o alceno é dupla, o alcino é uma tripla ligação. Aí terminava até assim, Carol, porque um aluno me falou que foi, tipo, que tinha sido ela que cantava desse jeito. E aí, como eu aprendi desse aluno, eu também às vezes repito, Carol, acho que até um professor da Aritza. Enfim, isso aqui é só para ajudar a memorizar isso aqui, tá? Aí vamos treinar mais nomes. Aqui, por exemplo, aqui você tem esse cara grandão. Então, a maioria dos alunos acabou errando isso aqui por causa da cadeia principal. Isso aqui só tem ligações simples, é um alcano. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. O aluno acha que a cadeia principal é essa, que é 6. Mas, na verdade, porque desse extremo aqui para esse extremo aqui é 6. Só que existem dois extremos que estão mais distantes do que esses dois. No caso, ó, se você vier daqui, ó, desse ponto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, você consegue chegar no 7, ó, você consegue chegar bem aqui, ó, tá? Então, esse cara aqui, ele vai ser o 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Então, no 3 tem um etil, no 3 tem um etil, no 5 tem um metil. E eu, quando eu tenho mais de uma ramificação, como é que eu coloco o nome, né? Como é que eu coloco a ordem? Tipo, na prova dificilmente vai vir 5 metil e 3 etil com a ordem trocada, tá? Mas se por acaso vier, aí o PAC ela fala que quando você tem mais de ramificações, você deve usar a ordem alfabética. Então, é geralmente, né? Ordem alfabética que o E vem antes do M. Então, fica 3 etil, 5 metil. Como são 7, é hept. Só tem ligações simples, ou seja, é um alcano, então é an. E como é um hidrocarboneto, todos aqui são hidrocarbonetos, termina com O. O nome desse cara seria 3-etil, 5-metil, heptano, certo? O desse aqui você vai numerar 1, 2, 3, 4, 5. Você tem um metil no carbono 2 e você tem um metil no carbono 3. Como são dois grupos iguais, certo? Como são dois grupos iguais, você costuma chamar, certo? Isso aqui de assim, ó, 2,3 dimetil. Então, quando você tem ramificações iguais, você costuma usar o prefixo di, só para ramificações iguais. Se tivesse 3 metil, a gente chamaria de trimetil, certo? E se tivesse 4 metil, uma cadeia imensa, eu chamaria de quê? De tetra, certo? Metil. No caso aqui é de metil, certo? A cadeia tem 5, então vai ficar pente. Tem a ligação dupla no 1, ó. Mesmo sendo no 1, você precisa dizer que é pente 1N. Não pode esquecer, não pode achar que é só penteno, certo? Tem que colocar mesmo quando ele é no 1, tá certo? Então, 2,3 de metilpente 1N, certo? Aí vem para cá, por exemplo. Para cá, você vai ter a nomenclatura desse cara. 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. No 2, isso aqui tudo é uma ramificação. Quando todo esse troço é uma ramificação, ele recebe qual o nome? Quando ele é ramificação. Esse cara é o benzeno. Só que quando ele é ramificação, ou seja, quando o que está fora dele tem tanto carbono quanto ele, ou tem muito carbono, então ele passa a ser ramificação e ele recebe o nome de fenil, quando ele é ramificação, certo? Fenil, quando o benzeno é ramificação. Então vai ser aqui 2 fenil, 4 metil, e aí tem 5, então seria pentano, certo? Esse aqui ficaria 1, 2, 3 e 4. Então, no 2 tem um IN, ó, ligação tripla, então seria isso aqui, but, 2, IN. Às vezes, quando você tem um nome como esse, certo? Você não pode esconder o 2. Aqui também, você não pode esconder o 1. Mas, em algumas situações, você pode pegar o número e botar antes da cadeia principal. Para quê? Para ficar assim, ó, 2 butino, certo?
para poder ficar assim. Então, não é considerado errado, tá? Se ficar assim. E esse último, como é que vocês dariam o nome desse último cara aqui, ó? Certo? Então, esse último cara, às vezes, aparece e o aluno ele fica um pouco perdido quando ele aparece. Porém, perceba que, Daniel, esse cara, nego pode pensar assim, ó. Vou dizer o que é que o nego pode pensar. 1, 2, 3, 4. Daniel, no 1 tem uma ramificação, certo? Aí eu digo, não, jumento, não é assim que se faz. Porque isso aqui é uma cadeia só. Então, antes de você sair numerando e tudo, perceba que está todo mundo aqui na mesma sequência. Ele só dobrou aqui no final para te pegar, para pegar os bestas, certo? Então, se você for numerar, por exemplo, vou começar a numerar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa cadeia ela não é ramificada porque ela fez uma curvinha no final. Ela é uma cadeia normal. Cadeia aberta, normal, saturada, certo? Ela é uma cadeia homogênea, não tem ninguém entre ela aqui, né, nenhum oxigênio nem nada. Homogênea e tal. E essa cadeia aqui tem 6 carbonos, ela é simplesmente o X, não tem nem ramificação. Não. Então, esse cara, ele é o hexano, tá certo? Então, esse amiguinho aqui, ó, apesar de fazer uma curvinha, ele não é um composto diferente, com ramificação, nem nada, não. Às vezes eles colocam isso, que é para pegar algum tipo de aluno, tá certo? Que é para pegar algum tipo de aluno, tá? Então, o aluno, ele tem que perceber isso aqui, certo? Na Química 1 tem mais coisas para se decorar, porque tem aquela parte das funções orgânicas, que o aluno tem que decorar aquelas regrinhas, certo? O aluno tem que saber, ó, que ele diz que vai cair, ó, identificação, não a nomenclatura, mas a identificação das funções orgânicas. Vai cair regras básicas de nomenclatura da química orgânica, que eu falei aqui de várias regras básicas. Quantidade de cadeia, seleciona, numerar e tal. Estudo dos hidrocarbonetos, os alcanos, os alcenos, os alcinos. O alceno, ele tem uma fórmula geral chamada CnH2n. O que significa isso? Que o número de hidrogênios ele é o dobro do número de carbonos em qualquer alceno. Por exemplo, se eu fosse contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, seria C7. Sem precisar contar hidrogênio, eu já saberia que é 2 vezes N, 14, né? 2 vezes 7, 14. Então, o número de hidrogênios é 14. Por exemplo, vamos verificar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, todo alceno tem essa fórmula geral, CnH2n. Então, se você tiver o número de carbonos, você já sabe o número de hidrogênios. Se você tiver o número de hidrogênios, você já sabe o número de carbonos. Aí, dos alcanos, você tem uma regra também, que é a regra geral, que é CnH2n mais 2, ou seja, é o dobro do número de carbonos mais 2 unidades, o número de hidrogênios. E o dos alcinos, a regra geral é CnH2n menos 2, certo? A regra geral dos alcinos, tá certo? Então, seria mais coisas para decorar, mas no geral é isso aí, tá beleza? Já vai dar 5 horas, eu gravei essa aula toda, eu vou botar no YouTube para vocês, certo? Para vocês poderem estudar, tá? E vou mandar o TD lá no grupo, certo? Que já deu para clarear algumas coisas na química e você treinando algumas questõezinhas, você se dá bem. Amanhã de tarde vai ter uma aula de exercício, de tira dúvida. Então, toda questão que você tentou fazer, não conseguiu, travou e tal, você pode mandar foto, que eu vou resolver. Além de resolver as que eu acho mais importantes de cada assunto, as que geralmente caem. Eu escolhi algumas para resolver, que são aquelas mais batidas, que praticamente toda a G é cobrada, tá? E para ajudar vocês, certo? Então, eu vou postar isso aqui, certo? Eu vou postar isso aqui para vocês aprenderem. Eu vou ter outra aula.